Até o presente momento, nós estudamos qual era o comportamento isolado de indutores e capacitores quando conectados em circuitos elétricos. Quando muito, nós introduzimos nesses circuitos de análise um resistor. Bem, nessa aula nós vamos fazer uma primeira análise de o que ocorre num circuito quando nós temos um indutor e um capacitor. Para um bom entendimento do que nós vamos falar aqui, é aconselhável entendimento básico a respeito de integração e derivação, fundamentos de eletricidade e magnetismo, e também é conveniente que o material disponibilizado a respeito de indutância e capacitância seja assistido antes dessa aula, porque muito a respeito de indutores e capacitores estão tratados e melhores descritos nestes materiais. Para a gente verificar o que acontece num circuito LC, nós vamos supor que nós temos um indutor e um capacitor ligados em série. Por hora, nós vamos supor que os condutores utilizados para fazer a conexão desses dois componentes são ideais, ou seja, não tem nenhuma resistência. Nós também vamos supor que não existe nenhuma perda por efeito Joule, nem no nosso indutor, nem no nosso capacitor, né? A corrente que passa pelos dois componentes, quando eventualmente essa chave for fechada, nós vamos chamar de corrente I. A tensão nos terminais do indutor nós vamos chamar de VL. A tensão nos terminais do capacitor nós vamos chamar VC. A capacitância do capacitor nós vamos chamar de C. E a indutância do indutor nós vamos chamar de L. Antes de nós continuarmos, é bom a gente estabelecer uma convenção para a nomenclatura das grandezas. Nós vamos usar letras maiúsculas para constantes ou para parâmetros que não variam com o tempo. E nós vamos usar letras minúsculas para variáveis, ou seja, por exemplo, tensões e correntes que possuem um valor de acordo com o instante de tempo de observação. Outro detalhe importante é que nós vamos admitir, né, que o capacitor, antes de ser levado para esse nosso circuito, ele recebeu uma dada carga inicial, tá? Ou seja, nós vamos trabalhar com o capacitor carregado inicialmente. E é o que tem que acontecer, porque se o capacitor estiver descarregado e a gente efetuar a conexão dessa chave, nós não vamos ter nenhuma energia armazenada nem no indutor, porque a corrente era zero, e nenhuma carga, nenhuma energia armazenada no capacitor, tá? Pelo fato do mesmo estar descarregado, tá? E aí, no nosso circuito, nada aconteceria. Então, o que nós faremos é inicialmente carregar esse capacitor até que a diferença de potencial entre os seus terminais em T igual a zero, o momento de fechamento dessa chave, vai ser uma tensão qualquer. Em T igual a zero, nós vamos chamar de VC0, tá? Que é a tensão com a qual nós carregamos esse capacitor. Bem, se um capacitor carregado, né, vai ter armazenado no campo elétrico entre as suas placas uma energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica no capacitor, conforme nós já vimos, pode ser obtida pela equação meio,
vezes a capacitância, vezes a diferença de potencial, a tensão, entre as placas do capacitor ao quadrado. Muito bem, inicialmente a corrente no circuito é zero, mas a partir do momento que a gente tiver alguma corrente percorrendo o indutor, este também pode, vai ter alguma energia armazenada em seu campo magnético. A energia potencial magnética armazenada no campo magnético de um indutor, conforme nós também já vimos, vai ser meio vezes L vezes a corrente que percorre o indutor ao quadrado, tá? Então nós temos dois elementos armazenadores de energia, inicialmente a nossa chave está aberta, nós não temos nenhuma corrente passando pelo indutor, então inicialmente a energia armazenada no seu campo magnético é zero. O capacitor vai estar totalmente carregado, então ele vai ter uma energia armazenada em seu campo elétrico no instante em que a gente fizer a conexão da chave. Se no instante que a gente fizer a conexão da chave, o nosso capacitor tiver uma dada diferença de potencial entre as suas placas, ele vai ter uma energia, e aí a gente vai ter uma corrente circulando pelo nosso capacitor e pelo indutor. O que a gente sabe é que a soma dos potenciais nos terminais de capacitor e de indutor tende a ser igual a zero, tá? Como a gente pode não inicialmente conseguir definir a polaridade de indutor e capacitor, a gente admite que as duas são positivas e deixamos para as equações informarem para a gente os valores reais. Muito bem, a tensão nos terminais de um indutor é a indutância vezes a taxa de variação da corrente que atravessa o indutor em função do tempo. A tensão nos terminais de um capacitor vai ser a sua carga dividido pela capacitância, A soma dessas duas tensões, pela lei de Kirchhoff, vai ter que ser igual a zero. Muito bem, quando a gente assume o nosso circuito inicialmente, a gente não tem a menor ideia de qual é a corrente logo depois que a gente fechou a chave. Mas a carga inicial no capacitor nós conhecemos. Então o que acontece? Na nossa equação inicial, ao invés de trabalharmos com corrente, nós vamos trabalhar com a carga, porque a carga no instante inicial vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial nos terminais das placas do capacitor, tá? E essa tensão, conforme nós fizemos a suposição, ela é uma diferença de potencial VC0 inicialmente. Então a nossa equação, ao invés de trabalharmos com corrente, nós vamos optar por trabalhar com ela em função da carga, porque a carga no instante inicial nós conhecemos. Bem, corrente é o quê? Derivada da carga em função do tempo. Então a derivada da corrente vai ser a derivada da carga, que vai ser a derivada segunda da carga em função do tempo. Então a nossa equação diferencial, ela fica nessa forma. De novo, nós vamos usar a transformada de Laplace para tentar encontrar qual é a equação de carga que satisfaz essa equação diferencial, que caracteriza a dinâmica deste nosso circuito. A gente sabe que na transformada de Laplace nós temos a necessidade de conhecer qual é a
carga inicial no nosso capacitor, e essa carga inicial nós conhecemos, é C vezes VC0, e nós também precisamos saber qual é a derivada da carga em função do tempo logo antes do fechamento da chave. Ora, logo antes do fechamento da chave, nós não tínhamos nenhuma corrente percorrendo o nosso circuito. Derivada da carga em função do tempo é corrente. Então, o termo, a condição inicial da derivada da carga, ou a corrente logo antes da gente fechar a chave, ela é nula. Então, esse termo de derivada da carga em função do tempo, ele vai ser zero. O que a gente fez é trabalhar em cima da transformada de Laplace até conseguir a equação da carga para esse nosso sistema, tá? O que acontece é que nós vamos ter uma equação de carga que é senoidal, tá? O valor de pico da carga é C vezes VC0, ou seja, o valor inicial da carga no nosso capacitor, e a frequência angular da nossa senoide é raiz quadrada de 1 sobre LC. 1 sobre LC, raiz quadrada, é chamada a frequência de oscilação natural de um circuito LC. É a frequência de oscilação, né? Quando a gente não tem nenhuma perda de energia no nosso circuito LC. Olha bem, o que essa senoide está dizendo para a gente? Se a gente carregar um capacitor e conectar esse capacitor com um indutor, né, a carga no capacitor vai começar a ter uma variação senoidal. Ou seja, esta carga ela vai sair de um valor máximo, vai cair a zero, o capacitor vai inverter a polaridade, vai chegar a um máximo valor de carga com a polaridade invertida, vai descarregar de novo, e aí nós vamos ter um ciclo senoidal, ou seja, forte indício que capacitor e indutor vão começar a trocar energia entre eles. Capacitor totalmente carregado significa energia armazenada no capacitor. Durante o ciclo senoidal, o seno passa por zero. Isso quer dizer o quê? Vai haver momentos de tempo em que não vai haver nenhuma carga no capacitor. Um capacitor sem carga nenhuma, ele não vai ter energia. Se essa energia não está no capacitor, não é perdida por efeito Joule, porque nós estamos assumindo que os nossos condutores são ideais, sem resistência nenhuma. Então essa energia só pode estar armazenada no indutor. Muito bem, nós vamos ter que verificar isso, né? Bem, a gente conhece a carga. A corrente que passa pelo indutor é a mesma corrente que passa pela carga. E a corrente é o quê? A corrente no capacitor, que é a mesma corrente que passa pelo indutor, né, pode ser obtida pela derivada da carga em função do tempo, tá? Se a gente derivar a carga, a equação CVC0 seno de ômega n t, lembrando que o ômega n é raiz quadrada de 1 sobre LC, né? Com isso nós vamos ter uma equação de corrente no circuito cossenoidal, né? Um cosseno de ômega nt, né? Propriedades de trigonométricas de seno e cosseno é igual ao seno de ômega nt mais 90 graus. Vejam bem, a corrente no nosso circuito ela vai ser uma corrente senoidal, tá? E a gente sabe que o valor da corrente nos permite calcular a energia armazenada no indutor. Se a corrente no indutor, né, é senoidal,
então nós vamos ter energia variando, né, no indutor. Em alguns momentos essa energia vai ser zero, quando a corrente for zero, mas nós vamos ter máxima energia armazenada nesse indutor quando a corrente tiver o seu máximo valor possível, que vai ser C vezes Vc0 vezes ômega-N. Então, a gente pode perceber que na hora que a gente conectar o indutor e o capacitor, eles vão começar a trocar entre eles a energia. A energia vai começar a oscilar, né? Em alguns instantes de tempo, ela vai estar toda armazenada no campo elétrico do capacitor. Em alguns instantes de tempo, ela vai estar toda armazenada no campo magnético do indutor. Nós vamos começar a ter oscilações aqui no nosso circuito. Muito bem, a tensão do capacitor, né, é o que? É a carga dividido pela capacitância. Com isso, nós vamos ter o que? A tensão nos terminais do capacitor também vai ter uma variação senoidal, tá? E a mesma coisa vai acontecer com a tensão nos terminais do indutor. A tensão nos terminais do indutor, conforme nós vimos em aulas específicas para o indutor, né, é L vezes a variação de corrente com o tempo. Nós temos a equação da corrente, derivando essa equação da corrente, nós temos, né, como varia a tensão nos terminais do indutor. Então, corrente no circuito, carga no capacitor, tensões no capacitor e no indutor, todas vão assumir uma forma senoidal, né? Mais uma vez, isso fortalecendo aquela teoria em que a energia vai começar, né, a oscilar, a migrar do indutor para o capacitor em ciclos, né, segundo uma frequência ômega-n. Então, o período dessa oscilação vai ser 2π sobre ômega-n, em que o ômega-n, mais uma vez, né, é raiz quadrada de 1 sobre LC, ou seja, o período das oscilações em que energias vão se transferindo entre indutor e capacitor depende do valor da indutância do capacitor, do indutor, e o valor da capacitância do capacitor. Muito bem, aí agora, então a gente sabe que tensões, correntes, carga nos nossos componentes, né, vão oscilar senoidalmente, mas a gente precisa verificar se a energia nesses componentes também vão oscilar, né, segundo essas senoides. A gente sabe que a energia no capacitor é meio de C vezes a diferença de potencial nos terminais do capacitor ao quadrado. E nós calculamos a equação, né, da variação da tensão nos terminais do capacitor ao longo do tempo. Com isso, nós vamos ter o quê? A energia no capacitor, né, vai ter um máximo valor, que vai ser meio de CVC ao quadrado, né, que depende lá do valor inicial da carga que nós inicialmente introduzimos no capacitor, e vai variar, né, com o quadrado do seno de ômega P. Ou seja, a energia num capacitor vai variar com o quadrado, né, do seno. Ou seja, nós vamos ter o dobro da frequência de tensão e corrente no nosso circuito. A mesma coisa a gente pode fazer para tentar verificar o que acontece com a energia no indutor. A energia no indutor é meio de Li ao quadrado.
A corrente no indutor nós conhecemos. Nós sabemos que a indutância é 1 sobre ômega ao quadrado Vc por causa da equação da frequência natural de oscilação. Com isso, manipulando a equação, nós também temos uma equação para a energia armazenada no indutor, em que seu valor máximo é meio de CVC0 ao quadrado, só que, ao contrário do que nós observamos para o capacitor, em que a energia no capacitor varia com o seno ao quadrado, no indutor essa energia varia com o quadrado do cosseno. Então, a gente pode, por observação, verificar que a energia no capacitor e no indutor tem ciclos invertidos, enquanto um opera segundo o seno ao quadrado, o outro opera com o quadrado do cosseno. Elas vão estar defasadas de 180 graus, tá? O que nós temos nessa página é o diagrama fasorial, de corrente, tensão no capacitor e tensão no indutor. A corrente ela vai estar com um ângulo de 90 graus. A tensão no capacitor vai estar com um ângulo de 0 graus. A tensão no indutor vai estar com um ângulo de 180 graus. A gente viu lá inicialmente que, logo lá no nosso ponto de partida, que a tensão no indutor mais a tensão no capacitor tem que ser igual a 0. E isso a gente verifica no nosso diagrama fasorial. Nós temos 2 fasores, os valores de tensão, lembrando que ômega-n ao quadrado é 1 sobre LC, então o módulo da tensão do VL e o VC é o mesmo, o valor de pico, e aí, a tensão no indutor e no capacitor, eles vão se cancelar como deveria ser. Neste gráfico, nós temos o gráfico da corrente, nós temos o gráfico da tensão no capacitor em verde e nós temos o gráfico da tensão no indutor, E a gente pode observar que quando a tensão no capacitor é máxima, a tensão no indutor ela é máxima negativa, ou seja, tensão no indutor e no capacitor estão sempre em oposição, de valores, de tal forma que a soma de um mais a soma dos 2 valores sempre vai ser 0. E a corrente sempre vai estar defasada em 90 graus com relação às 2 tensões. Isso quer dizer o quê? Quando a corrente no circuito LC é máxima, as 2 tensões no capacitor e no indutor, elas são 0. Quando a corrente é 0, nós temos tensão no capacitor e tensão no indutor passando por picos. Um pico positivo, o outro negativo. No outro semiperíodo vai se inverter os picos, porque as 2 tensões estão em oposição de fase, tá? Então, o VL e o VC somados, curva verde e vermelha, somadas sempre vai ter a tensão resultante igual a 0. Muito bem, nesse outro gráfico, nós temos as 2 energias nos 2 componentes. O gráfico em azul é a variação da energia no capacitor e o gráfico em verde é a variação da energia no indutor ao longo do tempo. A gente pode observar que quando a energia no capacitor é máxima, o indutor não tem nenhuma energia armazenada.
Quando a energia no indutor é máxima, o capacitor não tem armazenado no campo elétrico entre as suas placas nenhuma energia. Ou seja, se nós somarmos essas duas curvas, o valor da energia total nesse circuito vai ser meio de C vezes VC0 ao quadrado, que é o valor médio dessas duas curvas. Ou seja, a energia total nesse circuito é a energia que havia inicialmente no capacitor no instante inicial. À medida que o tempo vai passando, o capacitor vai perdendo energia, mas essa energia vai sendo transferida para o indutor. Em partes do ciclo, o capacitor vai estar totalmente descarregado, ou seja, sem nenhuma energia. E o indutor vai estar com a máxima energia possível. Isso quer dizer o quê? Que nesse momento a corrente no circuito ela é máxima. Porque para a energia no indutor ser máxima, como ela é meio de Li ao quadrado, a corrente tem de ser máxima, tá? A energia fica constante, ora ela está toda no capacitor, ora ela está toda armazenada no indutor, e nos períodos intermediários nós vamos ter parte da energia no capacitor e parte da energia no indutor. Mas a soma em qualquer instante de tempo vai ser meio de C vezes VC0 ao quadrado. Ou seja, como não existe nenhuma perda de energia nesse circuito, a gente teria uma oscilação aí para o resto da vida mais 15 dias. Ou seja, num circuito sem resistência, para a gente criar um oscilador, bastaria carregar o capacitor e conectar ele a um indutor. Esta frequência de oscilação ela depende do valor da indutância do indutor e da capacitância do capacitor. Esta ilustração ela resume qual é, ou como varia ao longo do tempo as energias nos dois componentes. Olha bem, inicialmente, toda a energia está armazenada no campo elétrico do capacitor. A corrente no circuito ela é zero antes do fechamento da chave. Se ela é zero antes do fechamento da chave, o indutor tem inércia à variação de corrente. Ele vai tentar manter essa corrente igual a zero. Como a corrente é zero, o indutor não tem nenhuma energia armazenada em seu campo magnético. Muito bem, aí o que vai acontecer? O capacitor vai começar a se descarregar, porque nós vamos ter uma conexão entre a sua placa positiva e a sua placa negativa através do indutor. Com isso, nós vamos ter uma corrente elétrica passando pelo indutor. Se temos corrente elétrica passando pelo indutor, ele vai começar a ter um campo, uma energia armazenada em seu campo magnético. Como o capacitor está descarregando, ele vai perdendo energia. Tá? Vai chegar uma hora em que nós vamos ter uma mesma quantidade de energia armazenada no capacitor e no indutor. O capacitor está descarregando, Vai chegar uma hora, no limite, em que o capacitor vai estar totalmente descarregado. Nessa hora, a corrente no circuito é máxima. Só que aí o que vai acontecer? O capacitor não tem mais carga, Teoricamente, a corrente no circuito tenderia a se cancelar, mas como o indutor ele tem inércia à variação de corrente, ele vai utilizar a energia que ele armazenou em seu campo magnético para
manter a corrente no mesmo sentido e com o mesmo valor que havia inicialmente. Então, o indutor vai começar a usar a energia do seu campo magnético para manter a corrente no sentido original. Com isso, ele vai começar a transferir energia, para o capacitor, ou seja, o capacitor vai começar a se carregar com a polaridade invertida com relação à sua condição inicial. O indutor, enquanto tiver energia armazenada em seu campo magnético, ele vai manter a corrente no sentido original inicial. Só que vai chegar uma hora em que toda a energia armazenada no campo magnético do indutor, ela vai desaparecer. Isso quer dizer o quê? Que toda essa energia foi transferida para o capacitor, porque nós efetuamos a carga do capacitor com a polaridade invertida, nós vamos ter o capacitor totalmente descarregado. E aí o que vai acontecer? Capacitor totalmente carregado, uma conexão entre a sua placa positiva e negativa, vai acontecer o processo de descarga do capacitor, agora com uma corrente em sentido oposto. Passamos a ter corrente circulando pelo circuito, o indutor vai começar a armazenar corrente em seu campo magnético, agora, com uma diferença de potencial com polaridade invertida. Vai chegar uma hora que a corrente vai ser máxima nesse novo sentido, Toda a energia do capacitor vai estar armazenada no campo magnético do indutor, a corrente vai tender a diminuir, o indutor vai utilizar a energia que ele armazenou em seu campo magnético para manter a corrente nesse novo sentido. Enquanto o indutor tiver energia, ele vai manter essa corrente até o momento em que toda a energia do capacitor, aliás, do indutor, for a zero, a corrente anula, o capacitor volta a ter a polaridade de carga inicial e o ciclo vai se repetir. Então, a energia vai ficar oscilando, mudando entre indutor e capacitor, não havendo nenhuma perda no nosso circuito, nós vamos ter uma oscilação indefinida nesse circuito LC. Tá? Então, basicamente, toda vez que a gente liga um capacitor e um indutor, a gente acaba gerando sinais senoidais, tanto para corrente quanto para tensão, e a energia oscila com o quadrado de senos e cossenos, dependendo de qual dos dois componentes a gente está analisando a energia, de qualquer forma com o dobro da frequência da corrente, da tensão nos terminais destes componentes. Com isso, nós encerramos essa primeira parte abordando o circuito LC com essa oscilação entre campo elétrico, energia armazenada em campo elétrico no capacitor e energia armazenada no campo magnético do indutor. Na próxima aula, na sequência, a gente vai ver o que acontece nesse circuito se nós introduzirmos um resistor, ou seja, o que pode acontecer se nós tivermos, além do indutor e do capacitor, nós inserirmos um resistor no circuito. Por hora, muito obrigado.